Olá, pessoal! Vamos falar aqui sobre voz passiva. A gente vai aqui neste primeiro vídeo falar das vozes verbais, para a gente efetivamente trabalhar com a voz passiva, tudo bem? Então, a gente fez uma explicação para você inicial no material escrito, e aí a gente deixou para você esse resuminho aqui das vozes verbais. Então aqui no vídeo eu vou trabalhar esse resuminho e a gente vai fazer algumas questões, tudo bem? Então veja bem aqui, a gente comentou no material escrito, né, que a voz ativa, então a voz verbal, ela parte do sujeito. Então se o sujeito age, ele é um sujeito agente, nós temos então uma voz ativa. Então nós colocamos aqui o exemplo para você da voz ativa, então o sujeito é agente. Então eu amo você. Então veja que o sujeito agente, eu, então ele efetivamente ama, então é um sujeito agente, está vendo? E aí nós temos aqui o verbo transitivo direto amar e você é o objeto direto, tudo bem? Então o sujeito agente, eu. Temos a voz passiva, que neste caso o sujeito sofre a ação, recebe essa ação, beleza? Você é amado por mim. E aí você vai perceber que na voz ativa, o objeto direto, ele recebe aquela ação do sujeito, que o sujeito é que ama. Está vendo? E agora na voz passiva, já com o sujeito paciente, aquilo que era objeto direto passa agora a sujeito. Sujeito paciente, continua sendo paciente. Está vendo? Então você é amado por mim. O que era o sujeito agente, ele passa agora a agente da passiva. A gente vai explorar isso bastante. Tá legal? Beleza, então a gente aqui percebeu que o sujeito agente forma então a voz ativa, com o sujeito paciente temos a voz passiva, e aí é bem interessante a gente perceber também a voz reflexiva. O que é a voz reflexiva? A gente vai perceber então que o sujeito ele age em benefício ou contra alguém. Só que esse alguém é o mesmo indivíduo do sujeito, beleza? Então ele reflete a ação nele mesmo. Por isso que a gente pode trocar o se, pronome reflexivo, por a si mesmo, a si próprio, ok? Então é o mesmo indivíduo, tá? E neste caso, deixa eu limpar aqui a tela, é o mesmo indivíduo. E nesse caso, ele age e ele mesmo sofre a ação, provocada por ele mesmo. Então olha só, ame-se mais. Então quem ama, ama alguém, ama algo, mas amar a si mesmo. Então você pode trocar o se por a si mesmo para reforçar esse valor reflexivo. Tudo bem? E aí a gente também tem a voz recíproca. Algumas gramáticas colocam como vozes verbais três: voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. Porque aí vai ter a voz reflexiva propriamente dita e a voz reflexiva recíproca. E temos outros gramáticos que colocam como se fosse uma quarta voz verbal, que é a voz recíproca. Porque na realidade ela tem um valor diferente da voz reflexiva. O que é a reciprocidade? A reciprocidade ela ocorre em que um indivíduo ele vai agir contra ou em benefício de alguém e essa outra pessoa responde da mesma maneira. Então, temos verbos que trabalham essa relação de reciprocidade. Por exemplo, o verbo abraçar. Não é natural uma pessoa abraçar-se sozinha. Concorda comigo? Na realidade, ela abraça uma outra pessoa e aquela outra pessoa responde da mesma maneira. Então é o que a gente vai notar aqui na reciprocidade, ok? Então é um indivíduo age e o outro responde na mesma proporção, tudo bem? Eles se abraçaram, eles se cumprimentaram, beleza? Então basicamente o que a gente viu, a gente explorou para você e colocou para você aqui um resumo. Então neste vídeo, o que a gente vai fazer agora? A gente vai partir para as questões para auxiliar você. Vejamos então aqui as questões, olha só. Temos aqui a questão da Unifil, tá? Prefeitura de Guaíra. Veja bem, assinale a alternativa que apresenta um trecho na voz passiva. Então a gente aqui selecionou questões bem didáticas para a gente começar esse assunto de voz passiva, tudo bem? Então a gente vai notar, opa, o sujeito tem que ser paciente, né? E aí a gente vai ter aquela locução verbal da voz passiva, lembra? Então olha só, o Estado do Rio vivia sob intervenção federal. Ele vivia, isso é voz ativa, o sujeito é agente.
Os partidos não precisarão esperar. Os partidos, voz ativa, que é o sujeito agente aí. Está vendo? Os partidos precisarão. Letra C. Bolsonaro foi esfaqueado por alguém que eu não sei quem é, ok? Então, neste caso aqui, por alguém que agora a gente sabe quem é, né? Mas vamos lá. Bolsonaro é um sujeito paciente, ele sofre a ação, foi esfaqueado por alguém. Alguém esfaqueou o Bolsonaro, correto? Então veja que foi esfaqueado é uma locução verbal da voz passiva e Bolsonaro é um sujeito paciente. Está vendo? Então aqui nós temos voz passiva, não é? Opa, gostei da C. Alternativa D. O temor é tão grande que a Polícia Federal decidiu. Então, primeiro, o verbo de ligação é, ele não vai fazer parte de voz passiva. Nós temos aí, na realidade, o sujeito e depois o predicativo. Verbo de ligação e predicativo. Agora, nós temos Polícia Federal decidiu. Aqui nós temos voz ativa também, né? Você vai perceber que a Polícia Federal fez alguma coisa, executou alguma coisa. É voz ativa. Com o verbo de ligação é voz ativa também. Beleza? Por conta disso, nós notamos a alternativa C. É a única que apresenta voz passiva. A gente vai adiante. Vamos aqui observar o seguinte, olha só. A voz do verbo pode ser tratada como passiva ou ativa, dependendo do destaque que se dá ao sujeito, agente ou ao objeto, que é o termo paciente. A chamada voz passiva é muito comum em notícias de jornal, uma vez que as manchetes normalmente omitem o agente de uma ação. Sendo assim, discursivamente, a voz passiva pode ser usada para evidenciar o alvo ou o impacto da ação expressa. Isto é, a voz passiva, ela quer destacar o termo paciente, o alvo da ação, ok? E não o agente, quem efetivamente realizou a ação. Com base nessas informações, aponte a única alternativa que apresenta a voz passiva. Quer dizer, toda a questão foi falando sobre o emprego da voz passiva, quando na realidade só pediu o seguinte, vem cá, candidato, marca a alternativa em que haja voz passiva. Mesmo pedido da questão anterior, beleza? Então vamos lá. Vamos entender isso daqui. A sociedade brasileira, sujeito, é verbo de ligação. Racista é um predicativo do sujeito, né? Um adjetivo na função de predicativo. Então aqui nós temos voz ativa. Essa violência e ódio deixam a alma esquartejada. Veja que nós temos o verbo deixar transitivo direto. Essa violência e ódio, sujeito agente. Então nós temos aqui uma voz ativa. Tudo bem? O sangue jorra nas ruas e vielas de comunidades carentes. O sangue faz alguma coisa, ele jorra. Então aqui nós temos a voz ativa, uma ocorrência, né? Beleza. Letra D. A população brasileira é composta por 56,2% de pretos e pardos. Ela é composta. Então, veja nesse caso, ela é composta por algo. Algo compõe a população brasileira. Então, note que a população brasileira é o sujeito paciente. E aí nós temos a locução verbal da voz passiva, é composta. Neste caso, você nota a voz passiva na alternativa D de dado. Tudo bem? Beleza, basicamente assim que se vai repetir aqui nas questões. Olha só a próxima. Assinar a alternativa em que o segmento indicado não apresenta a voz passiva. Opa, não há voz passiva. Então aqui nós temos 5 alternativas e você vai ter então 4 alternativas com voz passiva. Tá uma questão bem didática para a gente então entender isso melhor. E uma não estará na voz passiva. Vejamos. Suas conquistas territoriais foram comprometidas por uma contraofensiva. Então veja, foram comprometidas, uma locução verbal da voz passiva, as suas conquistas territoriais, sujeito paciente. Uma contraofensiva comprometeu suas conquistas territoriais. Eu conseguiria passar para a voz ativa. Está vendo só? Então eu tenho o sujeito paciente aqui, tenho a locução verbal da voz passiva e tenho o agente da passiva. Está vendo? Vamos à frente. Então aqui temos voz passiva. Olha o próximo. O desempenho errático da Rússia no campo de batalha está sendo questionado por apoiadores internos e externos do regime, tal. Veja então que nós temos uma voz passiva, e neste caso você tem a locução verbal, está sendo questionado por apoiadores, isto é, apoiadores
estão questionando o desempenho errático. Então esse desempenho errático está sendo questionado. Está vendo? Então, por apoiadores. Então aqui nós temos o agente da passiva, aqui nós temos o sujeito paciente, e aqui a locução verbal da voz passiva. A gente vai mostrar para você, tá, essas formas da voz passiva, os elementos constituintes da voz passiva. Ao longo do tempo, pode ficar tranquilo. Aqui neste primeiro vídeo é só uma apresentação inicial mesmo, tudo bem? Belezinha? Então a gente conseguiu perceber aí a voz passiva. Olha o próximo. O desafio da UE não pode ser subestimado por alguém. Olha só, o desafio da União Europeia, sujeito, não pode ser subestimado por alguém. Alguém não pode subestimar o desafio da União Europeia. Está vendo só? Então, o desafio da União Europeia é um sujeito paciente. Ele não pode ser subestimado. Alguém vai subestimar. Não é o desafio que subestima, está vendo? Então, neste caso, é um sujeito paciente e nós temos aqui, olha, a locução verbal da voz passiva. Temos voz passiva aqui. Olha o próximo. Letra D. Impotentes, os estados soberanos foram transferindo as suas competências para a esfera de Bruxelas. Note, então, que a locução verbal da voz passiva, ela se apresenta com o verbo ser, tá? Mais o particípio. Tá? Então, a locução verbal da voz passiva, ela é constituída basicamente disso, do verbo ser, e aí na sequência o verbo principal é o verbo no particípio, ok? Então, como nós vamos observar aqui, por exemplo, olha, foram comprometidas, aqui é um verbo ser, mais o particípio flexionado. A gente vai aproveitar isso mais à frente, tá? Vai trabalhar isso melhor lá na frente. Veja que você tem o verbo estar, que é um verbo auxiliar, já partiu de uma locução verbal. Mas eu tenho o verbo ser aqui, ó, sendo, e aqui, ó, questionado, é o verbo no particípio. Está vendo? Olha, típico da locução verbal da voz passiva. Ok. Olha só a letra C. Pode ser subestimado. Então, eu tenho o verbo ser e eu tenho aqui o particípio. Agora, veja a alternativa D. Nós temos foram transferindo as suas competências para a esfera de Bruxelas. Note então agora que a gente tem aqui o verbo principal como gerúndio. Eles foram transferindo. Isso aqui é gerúndio. Isso significa que nós temos, na realidade, nessa locução verbal aqui, nós temos um verbo principal como gerúndio e não o particípio, que é o que se espera para a voz passiva. Significa que aqui é voz ativa, é a única diferente. Era basicamente isso que a questão pedia da gente, né? Entender essa estrutura. Vamos então agora analisar a alternativa E. Olha só. O Kremlin acumulou divisas no começo do conflito e disseminou aqui, ó, voz ativa, com muito sucesso, a ideia de que a Europa seria enfraquecida pela utilização assim assado. Então ela seria enfraquecida. Alguém enfraqueceria, ok? Então, neste caso, alguém enfraqueceria a Europa. Então, neste caso aqui, a Europa é um sujeito paciente. Olha só a locução verbal da voz passiva aqui, ó. Verbo ser mais o particípio aqui, beleza? Concordando então aí. Então, neste caso, você nota a locução verbal da voz passiva, sujeito paciente. Nós identificamos então aqui 4 alternativas com voz passiva e uma alternativa que não apresenta a voz passiva. Vamos à frente? Olha lá, pegando a próxima questão, olha só. Verifica-se o emprego de voz passiva no seguinte trecho. Vamos encontrar aí, ó. Depois guardou-o, voz ativa, no bolso traseiro das calças, para que o animalzinho sarasse no quente, voz ativa. Ora, um dia o homem e o peixinho passeavam, voz ativa, à margem do rio, onde o segundo dos dois fora pescado por alguém que eu não sei quem é. Olha o verbo ser aí, fora. Pescado é um verbo no particípio. Então, nós temos a locução verbal da voz passiva, fora pescado. Opa, fora pescado por alguém. Está vendo aí? Então, neste caso, nós temos voz passiva. Alternativa C. E eis que os olhos do primeiro se encheram de lágrimas. Então, os olhos se encheram, voz ativa. E viva eu cá na terra sempre triste. Eu viva. Está vendo? Então, neste caso, nós sabemos que é voz ativa.
Porque roubar-te por mais tempo ao carinho do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãozinhos, da tua tia solteira, roubar-te. Então você vai notar aí, não tem voz passiva aí. Por quê? Nós não temos um verbo no particípio, aqui é infinitivo, roubar. Está vendo? Então é voz ativa também. A alternativa B de bola é a que a gente vê aí na voz passiva. Outra questãozinha, olha só. Uma oração encontra-se na voz passiva. Me ajuda aí. O enfrentamento da crise do Covid impõe, na realidade é a Covid, né? Impõe o quê? Desafios. Então aqui eu tenho um verbo transitivo direto e desafios, objeto direto. Aqui um sujeito agente. Está vendo? Então é voz ativa. Os governos têm sido obrigados a tomar decisões. Olha só, eles têm sido obrigados. Veja então aí que nós temos o verbo ser sido, mais obrigados, que é um particípio. Então você nota que os governos, eles sofrem a ação, eles são obrigados a tomar decisões. Então aqui nós temos voz passiva, ok? Os choques de oferta e demanda produzidos pelas medidas de distanciamento social e isolamento exigem respostas. Então os choques, eles exigem respostas. Está vendo? Então, neste caso, nós notamos que há aí a voz ativa. Os choques realizam alguma coisa. Tá legal? Em consequência, as respostas podem ser mais lentas. Temos o verbo ser aqui, só que na sequência temos adjetivo lentas. Então, significa que aqui nós temos uma locução verbal em que o infinitivo ser, ele é o verbo principal, ele é um verbo de ligação, beleza? As respostas é o sujeito e lentas é um adjetivo na função de predicativo. Quero chamar a atenção para um detalhe aqui. Olha só, aqui se fala uma oração encontra-se na voz passiva em. Então aqui na voz ativa não há nenhum problema, o enfrentamento da crise da Covid ao sujeito impõe desafios, tal. A letra B, você já notou aí a voz passiva, ok? A letra C, aí a letra D também, ó, nós temos apenas uma oração. E aí é natural que de repente você possa ficar na dúvida, vem cá, terror, mas olha só. Os choques de oferta e de demanda produzidos pelas medidas de distanciamento social e isolamento exigem respostas rápidas. Pessoal, aqui a banca ela entendeu a alternativa B, pronto, a gente viu, isso está bem claro para a gente. Mas olha só, o produzidos pelas medidas de distanciamento social e isolamento, tá? Medidas, né? De distanciamento e medidas de isolamento. Então veja que eles foram produzidos pelas medidas. Então, os choques de oferta e demanda produzidos pelas medidas, a gente entende, né, na aula, por exemplo, de orações adjetivas, a gente fala isso, né? Então, eu poderia ter produzidos aqui como um particípio, e aí eu teria o que foi marcado aqui em cor amarela, seria uma oração subordinada adjetiva reduzida de particípio. Porque eu poderia entender aqui o quê? Os choques de oferta e de demanda que foram, poderia entender aqui uma oração adjetiva agora desenvolvida, olha só, que foram produzidos, está vendo, ó? Que foram produzidos pelas medidas de distanciamento social e isolamento, exigem, está vendo? Então, se a gente tivesse aqui, né, a oração adjetiva desenvolvida, ficaria bem claro para a gente que aqui teria voz passiva, ok? Porque aí o pronome relativo que, ele retomaria os choques de oferta e demanda, seria o sujeito paciente, foram produzidos locução verbal da voz passiva, e assim a gente teria voz passiva aqui. Tudo bem? A banca, ela pode ter entendido aqui produzidos como sendo um adjetivo, isso acontece, tá legal? Isso acontece. Então, produzido sendo ali um adjetivo e colocou o restante. Tudo bem, não tem problema. Só que aqui a gente pode entender, sim, que cabe uma oração subordinada adjetiva, tá? Reduzida de particípio, ela estaria na voz passiva também. Foi um descuido da banca quando montou a questão. Tudo bem? Mas aqui a alternativa B, como ela está bem clara para a gente, naturalmente ela é a correta. E a banca, no comando da questão, falou que há uma oração. Então, ela entendeu aqui todas as alternativas com apenas uma oração. Aí, nesse caso, choques exigem respostas. A gente vê que é a voz ativa aqui na alternativa C. Tudo bem? É porque eu sei que pode ter dúvida, né? Pode haver dúvida aí, por isso que eu já comentei assim, tá bom? Vamos à frente, pegando aqui mais uma. Olha só. Eu acho que eu repeti aqui, né?
Opa, acho que eu repeti a questão aqui. Deixa eu ver aqui. Repeti aqui, tudo bem. Vamos observar se eu tenho mais uma. Aqui temos mais uma aqui. O emprego de voz passiva é constatado na passagem. Olha só. O produto interno bruto deverá crescer tantos por cento. Então, note aqui que deverá crescer, algo cresce, então eu tenho voz ativa, sujeito agente aí. Até lá, as condições internacionais poderão melhorar. Então, a locução verbal poderão melhorar, uma coisa vai melhorar. Então, neste caso, é voz ativa, ok? Não temos a locução verbal da voz passiva. O cenário já tenebroso inclui a voz ativa, o sujeito é agente, está vendo? O aperto mais forte da política monetária virá em seguida, ela virá. Então, a voz é ativa, o aperto virá, a voz ativa. Letra E. Alguma segurança econômica ainda é garantida pelo agronegócio. Olha aí a locução verbal. É garantida por alguém. Então, alguém vai garantir essa segurança. Está vendo? Então, aqui eu tenho um sujeito paciente. Aqui é o meu sujeito paciente. Então, ele vai receber essa ação. Tudo bem? Alguma segurança econômica é garantida pelo agronegócio. Aqui é o agente da passiva. O agronegócio garante alguma segurança econômica, seria a voz ativa. Está vendo? Então nós temos toda a estrutura de uma voz passiva, que a gente chama de voz passiva analítica. Nós veremos isso adiante. Então aqui é um sujeito paciente, aqui é uma locução verbal da voz passiva, com o verbo ser mais o particípio, que é o verbo principal, seguido do agente da passiva. Tudo bem? Belezinha, então, nós temos a alternativa E como a correta. Então eu fiz questão de trabalhar essas questões aqui para a gente entender melhor aquilo que a gente já colocou para você no material escrito. Tudo bem? A gente vai percebendo melhor, vai aprofundando nas vozes verbais aqui para auxiliar você. Show de bola? Belezinha? A gente se vê no próximo vídeo.